Olá, gente! Está no ar mais um episódio do Conexão BK. Esse é o segundo e hoje a gente traz uma mulher disruptiva. Essa é a palavra que a gente está usando aqui nos bastidores para falar sobre ela, Ana Bastos. Ela é diretora comercial da BK Telecom e ela tem uma história peculiar. Todo mundo esperava que ela fosse a nova cara dos negócios da família, mas ela decidiu ir por outro caminho. E é por isso que a gente recebe ela aqui com a gente para falar um pouco sobre essa trajetória que começou lá em 2019, quando a gente fala de BK, mas que já tem algum tempo. Então, Ana, muito bem-vinda ao Conexão BK. Espero que a gente consiga falar um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua trajetória e que a gente possa inspirar muita gente. Perfeito, obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite, né? Esse podcast tem sido uma ideia do setor de marketing há muito tempo, um momento para a gente poder se conectar um pouquinho mais com a nossa empresa, com os colaboradores, com os clientes, explicar um pouquinho mais da nossa história, não só do fundador, mas também dos colaboradores que fazem parte da empresa, explicar um pouquinho mais também o que é a BK, né? Massa. Você tem 7 anos de BK, 7 anos não são 7 dias, já tem um longo caminho. Mas primeiro eu quero saber quem é a Ana Bastos antes da BK Telecom. Pergunta difícil. Eu tenho agora 27 anos, né? Então eu sou filha de empreendedores. Como meus pais têm um comércio há mais de 30 anos e sempre eu cresci nesse comércio e eu sempre ouvi que eu ia dar andamento para o negócio deles. Tentei por um tempo, não que não seja algo incrível, mas eu sabia que eu queria ser um pouquinho diferente, seguir a minha própria trajetória, né? Então, quando eu tinha meus 20 anos, eu me inscrevi para estagiar. Não tive muito pensamento sobre isso, realmente me inscrevi pensando, não, agora é essa fase que eu vou começar. Quando veio a entrevista, passei, foi algo surpreendente para mim, e quando eu entrei na BK foi uma virada de chave, acho que foi uma oportunidade muito diferente. Eu me encantei logo de início com a cultura da empresa, não entendia tanto o que era uma empresa de tecnologia para a gente que é jovem, de Sergipe, que você não tem acesso a empresas, grandes empresas, a gente fica meio na dúvida do que é. Mas desde o início eu gostei muito da cultura e eu sabia que era algo que eu queria conhecer e me aprofundar um pouquinho mais. Bacana. Você chegou na BK ali na casa dos 20 anos, como a gente tá tendo aquele monte de desafios, de perguntas, de questões sobre a vida, aquelas dúvidas do devo fazer isso, não devo fazer isso. Como é que foi a reação dos seus pais naquele primeiro momento em que perceberam que você estava indo um pouquinho distante do que era a ideia do comércio que todo mundo pensava anteriormente? Acho que de surpresa, um pouco de susto, mas porque eu fui a primeira a sair um pouquinho mais dessa linha, né? Meu irmão estava na loja, eu estava na loja atuando, mas não tão presente. Então, quando a gente vem do Nordeste, hoje é uma cultura um pouquinho mais familiar, uma cultura que a gente reforça muito. Você trabalhar dentro da sua família, não sair muito dessa linha. Então, eu sei que eles ficaram surpresos, mas muito contentes com essa oportunidade que eu estava galgando. Mas até eu me surpreendi até que ponto eu consegui chegar na BK, até que ponto eu teria de oportunidade lá dentro. Bacana. Em que momento houve essa virada de chave que você entrou no curso que você escolheu? Fala também sobre esse curso que você escolheu e de como ele foi esse momento também de virada de chave para uma Ana ainda adolescente, iniciando, dando os primeiros passos na vida profissional. Então, eu acho que desde muito nova eu sabia que eu queria ir para essa área de negócios, né? Essa parte de gestão, empreender. Eu sempre pensei muito que eu queria empreender porque meus pais são empreendedores, então eu vivi em negócio, era tudo que eu conhecia. Apesar de quem é filho de comerciante sabe que os pais nunca querem que eles vão para esse lado, porque comércio é uma vida difícil, empreendedorismo é uma vida muito difícil, é complicado. Ninguém sabe a quantidade de horas que você trabalha, as dúvidas que passam na cabeça. Então, eu fui muito incentivada a não ir para esse lado. Mas meus pais sempre foram muito respeitosos em relação à minha decisão e desde cedo eu já sabia que eu queria ir para essa área, né? Então, com uns 14, 15 anos, eu já sabia que eu queria cursar administração, não tinha jeito de me convencer de outra forma, né? Então, com o tempo, eles acabaram aceitando e incentivando mais. E a gente sabe que muitas vezes não deveríamos ser assim, mas a gente é muito impactado pela visão externa, sobre o que as pessoas pensam do que a gente tem que fazer, ou tem que ser, tem que agir, as pessoas que a gente tem que se relacionar. Em muitos momentos a gente é guiado por esse caminho, pelo que as pessoas querem que a gente seja e não por aquilo que a gente é. Foi nessa idade também, nessa faixa etária, foi esse momento em que você sentiu que precisava ser diferente do que as pessoas esperavam de você? Você sentiu essa pressão externa, não da família, mas das pessoas que estavam ali nos arredores?
Acho que não necessariamente ser diferente do que esperavam de mim. Eu acho que tinham expectativas de outros cursos, outras profissões que seriam, por assim mais dizer, mais tradicionais, mas eu sempre tive muita firmeza no que eu queria e como eu tenho uma base familiar muito boa, né, eles sempre me apoiaram muito nisso. Então foi algo que foi um momento de aceitação, um pouquinho de reclamação, mas você vai explicando o que é, você vai conversando sobre isso, e aí eu acho que é a parte do desenvolvimento familiar, até da gente como pessoa também, de conversar com outras pessoas que você confia, que você vai conseguir um conselho sincero e realmente ver que se você acredita, sempre tem oportunidade independente da profissão. Acho que o que mais importa é você acreditar no propósito, é acreditar no que você está fazendo. E aí vai ter sucesso independente. Bacana. É uma paixão, dá pra perceber no seu olhar a maneira como você fala que realmente você é muito apaixonada por aquilo que você faz. Sim. E eu acredito que nesse processo entre eu escolhi esse curso, eu quero ir a esse estágio, vou aplicar para esse estágio, eu acho que é esse caminho que eu devo seguir. A paixão foi um grande guia nesse momento? Com certeza. Eu tive a sorte e o azar, né, que foi 2019, foi muito rápido. Né? Eu me inscrevi para o estágio, um dia fiz entrevista, no segundo já estava contratada trabalhando. Então eu não tive nem tempo de pensar 2 vezes, 3 vezes, de ter ansiedade, o que fosse. Então eu vi uma oportunidade e eu também aproveitei para me jogar nela. Eu consegui uma oportunidade que muita gente não tem. E quando eu entrei na BK era uma empresa muito menor, acho que tinha por volta de 20 colaboradores, e já com pessoal externo. Então, ter essa troca com todo mundo, você ter acesso aos gestores, ao diretor da época, então você consegue se desenvolver muito. E todo mundo sempre foi muito aberto. E eu acho que foi isso que mais me encantou na BK de primeiro momento, essa cultura de que tá todo mundo junto, a gente vai se desenvolver em conjunto, não tem pergunta burra, o importante é você tentar e você ir se desenvolver em conjunto. Né? Então isso me encantou logo de início, sem dúvida. E aí já veio a pandemia, e aí com a pandemia para a faculdade, então eu sabia que eu poderia ficar confortável, como muita gente ficou. De deixar rolar. Eu estava tranquila com o meu trabalho, era meio período na época, eu não estava mais com a faculdade, mas eu sabia que eu poderia investir na empresa. Apesar de ser a pandemia, teve um boom de crescimento da BK na época, porque é um serviço essencial. Né? Então teve muitos projetos saindo nessa época que a gente estava desenvolvendo. Então eu aproveitei essa oportunidade para me jogar e me desenvolver ainda mais. Né? Então isso aí para mim realmente foi um dos pontos de virada. Perfeito. Falamos sobre a Ana filha, sobre a Ana estudante, a gente vai caminhando pro destino da Ana profissional, e a gente aproveita para te mostrar a caneca do Conexão BK, que já virou tradição aqui. Todos os nossos entrevistados, todos os nossos convidados vão ganhar a caneca personalizada, tá? Olha aqui, Ana Bastos. Seja muito bem-vinda mais uma vez, porque agora a gente vai também entrando cada vez mais no assunto BK. Como é que foi seu primeiro dia, assim, na BK enquanto estagiária? Porque eu imagino que quando você chega numa empresa, é tudo muito novidade, é tudo muito surpreendente. Como é que foi o primeiro dia? Vamos voltar agora no tempo, volta a fita para 2019, Ana Bastos chegando estagiária. Rapaz, foi um misto de nervosismo, porque era a minha primeira vez entrando num ambiente corporativo que não fosse familiar, né? Então toda a experiência que eu tinha era de empresa e da família. Então tinha já até ajudado em lojas de outros familiares, mas nunca numa experiência que fosse realmente só eu no mundo tentando desbravar o que é de fato uma empresa. Né? Então foi assustador um pouco, mas foi tão rápido, foram tantas coisas ao mesmo tempo que foi fluindo muito naturalmente também. E o tempo passa, quando a gente olha para trás, eu vejo quanto eu já vivi, realmente quanto eu consegui me desenvolver, mas acho que as pessoas precisam aproveitar o momento e se jogar um pouco, não tentar raciocinar muito sobre o que é que está acontecendo, obviamente planejar, mas aproveitar o momento, as oportunidades que estão aparecendo para você e galgando tudo isso. Bacana. E o que você esperava quando você chegou na BK e o que você encontrou? Quais foram essas diferenças? Porque com certeza quando você passa por uma entrevista, por mais que sejam 24 horas depois você seja chamado, sempre existe uma expectativa. Você acha que vai ser de um jeito e quando você vê a realidade é diferente do que você esperava, se você acaba sendo surpreendida. O que é que mais mexeu com você nesse momento? Acho que o que mais me surpreendeu foi o ritmo da empresa. Né? Então, era uma empresa que estava relativamente pequena ainda, era menos salas, né? Então era uma estrutura bem mais contida,
mas o que mais me surpreendeu foi o quão rápido foi se desenvolvendo. Então eu lembro que na época que eu entrei, entraram mais alguns estagiários também, logo depois já foi começando a contratar mais e mais pessoas, porque foi bem, eu entrei em março, por volta de maio, ganhou um grande projeto, né? Então com tudo isso a gente foi investindo cada vez mais em pessoal. Então ver esse desenvolvimento foi muito interessante e poder crescer e chegar junto com várias outras pessoas também foi muito bacana, né? Porque eu entrei junto com várias outras pessoas e a gente conseguiu ir se desenvolvendo com o tempo também lá. Alguns já realmente foram galgar outros projetos, mas é muito bacana você olhar e saber que ainda tem um bocado de pessoa que você começou lá, né? E poder ver o quanto a empresa foi se desenvolvendo com isso. Eu lembro que quando eu entrei, eu fui a terceira mulher na empresa. Então era um pouquinho assustador, porque era um ambiente masculino, rápido, o pessoal correndo, era uma coisa de telecom, tecnologia, algo que eu nunca tive realmente contato, mas o pessoal sempre foi muito aberto para receber todo mundo, sempre foi muito acolhedor. Então essa cultura bem de entrosamento foi algo que eu lembro que me marcou muito, e foi algo que eu sabia que ali eu ia conseguir me desenvolver como profissional e como pessoa também. Falando em desenvolvimento, pegando esse gancho, a gente sempre, enquanto estudante, tem aquele período de estágio em que a gente passa por 1, 2, 3, 4 empresas e a gente vai entendendo, vai gostando, vai percebendo pontos positivos, aquelas coisas que a gente mais se identifica. Em que momento, para você enxergou na BK mais do que um estágio? Uma oportunidade para você crescer enquanto profissional, depois de formada, para você galgar e você ir caminhando entre possibilidades? É engraçado, porque quando eu entrei na BK, eu planejava passar 6 meses. Porque era meu primeiro estágio, então eu ia passar 6 meses, ia procurar outro estágio, fazer exatamente o que você disse. Quero aprender. Passar por várias empresas para quando eu estivesse mais próxima de me formar, não, aí eu vou ser contratada, vou investir nessa empresa. Então eu fui muito despretensiosa, pensando na experiência. Mas quando eu entrei lá e eu fui vendo o ritmo que as coisas estavam crescendo, que eles davam liberdade, não davam responsabilidade muita para um estágio, sendo bem sincera, mas que eles davam essa liberdade para a gente poder se desenvolver e desenvolver o setor. Isso eu me encantei, porque eu sei que tem muita empresa que a gente entra e você fica meio contido, você não tem esse aprendizado de fato, e aí fica aquele estágio que não agrega, não necessariamente só no seu currículo, agrega no seu currículo, mas não agrega para você como pessoa, como profissional. E isso para mim foi um ponto encantador, de saber que eu poderia me desenvolver realmente lá. Teve algum momento específico durante essa sua passagem mais jovem, no começo da sua trajetória na BK, que viram a chavinha, que você percebeu, nossa, eu tô sendo ouvida. Olha que coisa interessante, eu tô fazendo a diferença aqui de alguma forma. Porque como você citou, em muitos estágios, o estudante não tem a oportunidade de sentir que está fazendo a diferença. Ele se sente como mais um ali, que está muitas vezes preso a algumas demandas que não são tão importantes. Você se sente meio que relegado às tarefas mais simples. Mas para você na BK, diante dessa estrutura diferente, dessa oportunidade diferente que você teve algum momento específico que você escutou e falou, ó, agora sim, eu tô me sentindo muito ouvida aqui? Acho que foram vários, sendo bem sincera, porque eles eram tão abertos. Meu gestor na época era outro além do fundador. Ele era uma pessoa um pouco fechada em alguns momentos, mas ele sempre foi muito aberto a sugestões. Então, desde o início, eu tive muita liberdade. Como era um estágio de um setor só, então eu respondia para o coordenador administrativo, ele me deu muita liberdade de ajustar processos e sugerir melhorias para o setor, né? Então isso para mim foi bem bacana, saber que eu poderia fazer sugestões, eu poderia estudar, entender com o pessoal da empresa também o que eles estavam planejando para os setores deles e ver o que é que eu poderia contribuir. E aí, com isso, é outro patamar, né? E é isso que eu sempre falava para os meus estagiários. A BK dá a oportunidade da gente crescer, dá a oportunidade de você falar. E a gente quer isso, né? Porque eu sei que é muito difícil. Quando a gente começa no estágio, a gente vai meio contido, tem a pessoa que geralmente é mais timidez, a ansiedade é o mal do século. Então, às vezes, o pessoal fica meio assim, mais quietinho, mais contido. Mas a cultura desde a minha época, e acho que ainda é muito forte isso, da gente incentivar o pessoal a se desenvolver, a falar, de a gente poder ouvir outras vozes, que é isso que a gente vai conseguir desenvolver, né? Bacana. Você fala sobre os seus estagiários, ou seja, Sim. A mudança da Ana que chegou em 2019 para a Ana de 2026 é muito grande. Eu queria que você explicasse essa cronologia de mudanças de cargos, de oportunidades que você teve nesses 7 anos. Sim. E que foram, com certeza, acrescentando muito, não só ao seu currículo, mas também à sua vida. Pronto.
Eu comecei como estagiária em suprimentos, né, em 2019. Muito rápido, acho que 6 meses eu fui contratada. E aí, com isso, eu já fui contratada, com esse projeto chegando, fui contratando estágio. Então, contratei uma estagiária na época, e aí, próximo da pandemia, contratei meu segundo estagiário, e aí veio a pandemia, aquela confusão, a gente teve que dar uma segurada no time, de forma responsável também, até porque ninguém sabia o que ia acontecer, então a gente queria ser o mais responsável com todos os colaboradores possível. Mas foi muito bacana essa experiência de você já sair de um estágio e você já começar a fazer entrevista, e é um processo interessante que você tem a mesma idade com o pessoal, mas do nada você tem que ser um ponto de referência e de responsabilidade para eles também, e aí você fica, meu Deus, você nem tem certeza o que é que você fez para chegar onde chegou, e do nada você já tem que mostrar o caminho, de certa forma, para outras pessoas que às vezes são da mesma idade ou até mais velhos que você. Né? Então, esse ponto foi muito interessante para mim, poder ver essa virada de, ok, eu não sou responsável somente sobre mim, sobre meu setor, necessariamente, que era só de uma pessoa. Agora, eu preciso garantir que essa pessoa também vá produzir, que ela vai se desenvolver na empresa, né? Porque esse é o propósito de você sempre contratar a pessoa lá pelo estágio, ele desenvolvendo. Bacana. E pra você, essa foi a parte mais desafiadora nesse processo todo? De você aprender a não apenas lidar com a responsabilidade, que era primeiro sobre você mesma, mas uma Sim. responsabilidade também sobre outras pessoas? Com certeza. Você ser responsável não só por você, por outras pessoas, e você ter que lidar com os pensamentos, as emoções, os sentimentos de outras pessoas é um desafio enorme, né. Então, para o gestor, a pessoa que está querendo liderar, é muito bom. Acho que quem gosta é um prato cheio de desafios, de felicidades, de momentos incríveis, mas que você tem que muitas vezes dar um passo para trás. "Espera aí, respira um pouco e entender, essa pessoa tá assim, por algo que realmente eu posso tratar agora, é algo que eu preciso segurar um pouco para tratar mais para frente". Então é um desafio você não só entender a si mesmo, mas começar a entender o colega, dentro de N possíveis contextos. Bacana. Você falou que começou em 2019 no estágio de Sim. suprimentos, então 6 meses depois você passou a fazer uma supervisão de suprimentos, mas houve também uma outra virada de chave, foi a sua chegada para o setor comercial. Como é que isso tudo aconteceu? Como é que foi essa mudança para você? Isso. Final de 2020 eu assumi a supervisão dos suprimentos e eu estava muito feliz, eu lembro que foi um dos meus momentos de, putz, conseguir finalmente, tá realmente dando certo, que eu tô galgando, tá vindo. Mas eu também já estava sentindo um pouco estagnada no setor, né. Suprimentos é um setor, que é desafiador, mas é muito mais operacional, então ele é muito corrido por conta da quantidade de projetos que a gente trabalha, mas eu senti que tudo que eu tinha para aprender, eu já tinha aprendido. E eu gosto muito do desafio, né. Então eu comecei a falar com o meu gestor da época, até teve um momento que eu consegui falar com o Wellington também, sobre eu querer outras oportunidades, né. E aí, depois de um tempo, surgiu uma oportunidade, eu fui convidada para ir para o comercial da empresa, e apesar de eu vim do comércio, né, eu sou filha de comerciante, mas era algo que eu vinha com um pouco de medo, né. Eu queria sair do comércio, até porque meus pais me botaram um pouco, desse trauma de comercial é complicado, é difícil, é muito corrido. Então eu estava tentando evitar, mas acabou que veio, foi algo que veio naturalmente. Fiquei com muitos receios, porque eu sou uma pessoa mais tímida, sou mais introspectiva, consigo desenrolar muito, mas eu sei que o mundo corporativo e o mundo de governo, que é o cliente foco da BK, é um pouquinho diferente, né? Então eu aceitei o desafio, mas com muito medo. Mas realmente foi algo muito recompensador. Foi, foi uma virada de chave absurda, porque eu tive a oportunidade de ir para um setor que realmente só tinha o diretor executivo da época, com um apoio de um gestor ou outro, mas realmente não tinha essa estrutura de um comercial, como se fala. E hoje eu consigo olhar para trás e ver um time absurdo, né? Diversos setores já estruturados, que eles conseguem tocar N demandas que me surpreendem, e tão positivamente. Então isso traz um sentimento de recompensador, de conquista. De, putz, eu consegui botar um pouquinho, mesmo que seja um pouquinho da minha marca também, né. Bacana. Uhum. Você também
comentou mais cedo a respeito da mudança no tamanho da Becado, que era uma empresa com 20 Sim. colaboradores e que depois foi crescendo e que também foi mudando um pouco seu foco, Sim. seu posicionamento. Como foi para você, enquanto profissional, já formada nessa área tão recentemente, obviamente você tinha um tempo de experiência, mas tão recentemente mudando também de setor, acompanhar essas mudanças que também vinham com o decorrer da empresa? Mas foi assustador, mas animador ao mesmo tempo, né? Por volta de 2022, a gente entrou num projeto chamado Matapuã, né, onde a gente começou a desenvolver muitos produtos. Então, desde o início que a BK foi criada, ela sempre foi pensada em ser um grupo de telecom com tecnologia, mas que não tem como entregar tecnologia sem você ter uma base, uma receita mensal e uma base para você entregar essa tecnologia. Então, a gente investiu muito, a BK investiu muito nessa parte de telecom, só que depois de um tempo a gente percebeu que o mercado já estava ficando saturado, né? Então, cada vez mais os contratos ficavam com valores muito baratos, que não davam vencimento, e a gente percebeu que a gente tinha que investir, voltar a investir de forma mais pesada no desenvolvimento dessas tecnologias para botar para o mercado. Então, por volta de 2022, a gente entrou com esse projeto Matapuã, e eu sei que foi um momento difícil para a empresa, porque foi um momento que, se a gente já tinha o dinamismo, se já era muito rápido, as coisas lá ficaram mais rápidas ainda. Então, foi um momento um pouco de insegurança, mas que tinha um plano por trás. Infelizmente, alguns colaboradores não conseguiam entender 100% desse plano, mas eu lembro que, como eu fui do comercial, eu tinha mais proximidade com o que realmente estava acontecendo, eu conseguia ver os contratos, o que é que estava em negociação, então eu sentia mais um pouquinho de tranquilidade sobre o que é que a gente estava realmente galgando. Então, entre 2022 e 2023, a gente fez essa virada mais de poder botar para fora os projetos que a gente desenvolveu por tanto tempo, né? E eu sei que foi um momento difícil, porque alguns projetos que a gente tentou não deram tão certo como a gente imaginava, mas muitos também deram. E esse momento de você acreditar, né? Ver além um pouco do caos, da insegurança, acho que foi um grande diferencial. Eu soube aproveitar a oportunidade que estava sendo e conseguir realmente me desenvolver bastante também nisso aí. Você acredita que essa sua característica de entender a situação e de enxergar além é uma característica que facilita e que conseguiu te conduzir para esse caminho de 7 anos, de um estágio até uma posição de direção? Porque é difícil para quem está ali no centro, no olho do furacão, como muita gente fala, ter essa visão à frente, não apenas o imediatismo daquele momento, mas enxergar daqui a médio e longo prazo. Você acha que essa característica foi importante para você? Com certeza. Você ter calma e paciência para saber lidar com um momento difícil é imprescindível. Principalmente quando você está falando do seu aspecto profissional. Acho que as pessoas, em alguns momentos, romantizam muito. Empreendedorismo é muito difícil. Não tem crescimento que venha fácil. Então, às vezes, o pessoal olha para uma empresa grande e pensa que ela já cresceu grande, que ela cresceu sempre acertando. Né, e acredita que vai ser sempre aquela trajetória linda, que não teve momento difícil, sempre foi muita festa, muito benefício, e não é isso. Né? Para você crescer, você tem que errar. Né? Você tem que acertar, obviamente, mas você erra. Não tem como você acertar 100% das vezes. E eu acho que as pessoas ficam um pouco nessa mentalidade de que não todo projeto vai dar certo. Não vai, gente. A não ser que você tente muito pouco e você seja muito sortudo, vai ter 1, 2, 3 projetos que vai dar errado. E é você entender isso e aceitar. O erro também é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade para você aprender o mercado, aprender o que é que você quer entregar de fato, desenvolver mais soluções. Né? Então, você ter essa paciência, isso sempre me ajudou muito, eu sempre fui muito determinada e muito paciente. Então, eu consigo aceitar um pouco do caos. Eu brinco em alguns momentos que tem momentos que a gente está num caos organizado. E é isso. Não tem problema a gente estar num caos, desde que esteja um pouquinho organizado, a gente estrutura um pouquinho. Obviamente que não é o ideal, a gente está sempre correndo atrás para estruturar e melhorar as condições. Mas tem que aceitar, você tem que ter o estômago para aceitar que certos momentos são para ser difíceis e que tem algo bom que vai sair desse momento difícil. Com certeza. Você fala sobre paciência, e a paciência também norteia um pouco do seu caminho com a BK. De 2019, no estágio de suprimentos, a supervisão de suprimentos, você vai conquistando, vai fazendo toda a cronologia da sua história, e aí chegamos a 2023. Você recebe o convite para ser diretora comercial. E você Sim. diz não.
Como é que você recebe um convite como esse e diz não? É preciso muita coragem para você entender que não é o seu momento. E eu queria entender o que é que passou pela sua cabeça nessa hora. E dizer não para o Wellington é difícil, viu? Porque o vendedor. Mas acho que eu não me sentia pronta. Então, isso também de ter calma, de paciência, é de também entender o seu momento. Obviamente, você tem que saber aproveitar as suas oportunidades, mas você também tem que entender que tem certos momentos que você precisa se desenvolver e trabalhar em si, para você conseguir aceitar novos desafios. Acho que não foi tanto da BK, do momento da BK, mas de mim. Eu sabia que eu precisava trabalhar algumas questões minhas, me desenvolver como pessoa, realmente entender, processar melhor essa parte emocional, psicológica, e aí a gente consegue estar pronta para galgar um desafio. Eu também sabia que a partir do momento que eu aceitasse esse desafio, não tinha voltar para trás. Quando você aceita um cargo, é o cargo. Então você não tem como, peraí, não deu certo, tira aqui a diretoria, deixa eu voltar para a gestão. É muito difícil você fazer algo assim. Então, tudo me fez entender que não era aquele momento. E graças a Deus também deu algo que a gente conseguiu conversar bastante. Eu fui muito aberta durante esse processo e a empresa entendeu que eu precisava um pouquinho mais de tempo para me desenvolver, me estruturar para poder estar pronta para aceitar um desafio com uma diretoria. Bacana. Essa perspectiva tem uma via de mão dupla, tanto de você entender o tamanho daquele desafio, que a empresa acredita em você, mas da empresa também entender que você ainda não se sente pronta para aquele desafio, que você pode continuar fazendo o seu trabalho naquele cargo, naquele setor, naquela gestão, de uma outra forma que ainda não é a diretoria. Você sempre sentiu esse caminho aberto, esse papo franco dentro da BK? Sim, até porque se eu não sentisse, eu também não me sentiria, talvez eu me sentisse pressionada para aceitar o cargo, e não foi isso, apesar de ter certas insistências, sempre foi algo muito aberto à conversa de que eu vou ajudar onde for possível, obviamente eu vou pegar mais responsabilidades, me desenvolver no cargo como gestora, mas que eu ainda não estou pronta para a diretoria em si. Mas isso não significa que eu não aposto na empresa, que eu não acredito, que eu não vejo eu me desenvolvendo aqui. Então foi algo de muita abertura, eu acho que isso é muito importante você ter sempre, buscar essa abertura, essa comunicação aberta. Acho que o pior mal de empresas, de tudo, na verdade, né, é essa falta de comunicação, de desalinhamento. Você espera algo, mas você não comunica. E aí e você fica chateado que a pessoa não está explicando. Então, sempre foi muito aberto. Eu sabia o que esperavam de mim com esse cargo e eu sabia que eu não estava pronta. Então, eu sempre fui muito aberta e peraí. Não quer dizer que nunca vou ser. É que agora eu não me sinto preparada. Mas também entendo que se nesse meio tempo de desenvolvimento acontecer de surgir outra pessoa, acho que também é válido. Né? E quando você faz tudo muito bem acordado, ninguém sai chateado. Bacana. Então, chegamos... mas muita gente deve estar se perguntando, mas você apresentou ela como diretora comercial. Isso porque no ano seguinte, o convite voltou, você aceitou. O que é que tinha de diferente da Ana de 2023 para a Ana de 2024? Da mulher que disse não para a mulher que disse sim. Muita maturidade. Acho que muita maturidade também é um exagero, né? Que a gente está sempre em desenvolvimento, né? Mas acho que 2023 para 2024 eu realmente investi em me conhecer como pessoa, em me entender além da BK, desenvolver aspectos pessoais meus, profissionais também, mas realmente tirar um momento para entender quem é Ana e quem sou eu como filha, como irmã, como amiga. Então, isso para mim foi muito importante. E acho que isso para mim foi essa virada, né, de beleza, eu já me entendo melhor como pessoa, acho que eu consigo entender melhor meu time, entender melhor a empresa, meus clientes e poder ter relações mais verdadeiras, mais aprofundadas. E isso faz uma diferença absurda, né? Então, essa maturidade que eu consegui com o tempo, depois de muito trabalho também, isso me fez eu me sentir muito mais confortável para assumir esse desafio. E com a chegada desse novo desafio, como é que foi esse período? Estamos já há 2 anos de você diretora comercial. Quais foram os maiores desafios desse percalço? Como é que você sentiu essa sua trajetória? Como é que você sente essa sua jornada junto com o seu time, junto com as pessoas que estão ali junto? Eu percebo que você tem um caráter humano muito importante. Você gosta de se conhecer antes de conhecer o outro. Então, isso é muito
interessante num cargo de gestão, num cargo de liderança, em que você tem que estar cada vez mais conectado com as pessoas, entendendo que sem elas a gente não consegue fazer com que a engrenagem continue trabalhando. Então, queria que você contasse um pouquinho sobre essa sua jornada, desde o momento que você disse sim. Sim. Eu acho que essa parte da humanização, até vou puxar para a BK, foi algo que me encantou muito, essa humanização deles, desde o início. Então, eu conhecia o empreendedorismo, algo começa muito rápido, né? Então, você não tem esse tempo para fazer esse desenvolvimento. E quando eu entrei e eu vi essa cultura, foi algo que me encantou muito. E, obviamente, eu levei muito tempo para poder me desenvolver também nisso aí. Então, essa oportunidade de você se conectar com pessoas é bem bacana. E não necessariamente quer dizer que você vai sair do profissional, mas você entender melhor a realidade das pessoas, né? E isso facilita muito quando a gente fala de gestão e de vendas também. Até porque quando você trabalha numa empresa focada em desenvolver soluções para melhorar o cotidiano das pessoas, você tem que ter esse lado mais humano. Peraí, vamos ouvir o que é que ele precisa para a gente começar a desenvolver isso e botar para fora certas soluções. Mas assumindo a diretoria, eu acho que o desafio realmente foi de me tirar um pouquinho da equação, né? Entender que vai ter momentos que uma venda não vai dar certo, uma reunião não vai dar tão certo, mas que não necessariamente quer dizer algo sobre mim, mas sobre o contexto. E aí você começa a ficar mais tranquila em certos aspectos também. Porque às vezes você fica muito, mas espera aí, você puxa muita responsabilidade, principalmente eu sendo mulher, sendo tão jovem, eu sempre puxei muita responsabilidade para mim. E aí tem um ponto que essa responsabilidade vira um peso. Então, você aprender a balancear isso para que fique saudável, que você consiga desenvolver um time, se desenvolver também, desenvolver suas atividades é um desafio que com o tempo você vai entendendo, mas não quer dizer que você fique excelente. É cotidiano. É construção. É. Você acredita que o amadurecimento foi a maior diferença, a maior característica, o maior objetivo específico que você conseguiu conquistar durante esse seu tempo de BK? Você acha que foi o seu maior desenvolvimento dentro da empresa? Com certeza, com certeza. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito madura, sempre fui muito responsável, mas acho que o amadurecimento emocional e psicológico que você precisa ter para você ser um líder, isso a BK realmente mudou o meu contexto. Acho que você ser líder é você realmente entender que tem momentos que você tem que dar um passo para trás para ouvir, somente ouvir e não botar sua opinião sobre isso. Então, acho que esse ensinamento que eu tive realmente me ajudou muito até no meu contexto pessoal, de eu entender e ouvir seus amigos. Você tem momentos que não é sobre você estar certo, não é sobre ter razão, é só simplesmente estar lá, apoiar, e é isso. Né? Então, isso realmente para mim foi um aprendizado muito bacana. Olha só. Você citou isso anteriormente, mas a gente agora vai se aprofundar um pouquinho mais. Você é mulher, você é jovem. Geralmente é indelicado a gente falar a idade de uma mulher, mas a querida de 99, assim como eu, então nós garotas de 99 estamos tranquilas em falar a idade. Você é uma mulher jovem, e se sendo uma mulher jovem, num ambiente também muito predominantemente masculino, como é que foi essa experiência pra você, esse desafio pra você? Conta um pouquinho pra gente. Realmente, quando eu entrei na BK, para mim já foi aquele primeiro choque, que era a empresa quase toda masculina. Mas eles sempre foram muito abertos e muito respeitosos. Então, foi algo que com o tempo você vai se sentindo mais confortável. Acho que isso também me ajudou, de certa forma, porque eu entrei numa empresa que era muito masculina. Então, quando eu fui para o comercial para ver clientes que é predominantemente homens mais velhos, né? Quando a gente trabalha com o governo, com o corporativo, quase sempre eu sou a única mulher na sala e quase sempre eu sou a mais nova. Então, esse aprendizado, 7 anos de experiência na BK já me ajudou até nisso, de você entender que você tem que impor certa autoridade, mas não tanta para que não fique como se você estivesse se impondo, né? Então, é uma linha tênue que com o tempo você vai aprendendo. Sempre desafiador você ter sua voz ouvida, principalmente quando a gente vai muito para o Nordeste, que tem um certo patriarcado, mas que tem se desenvolvido de forma tão interessante também. Sempre o primeiro momento é o mais difícil. Né? Quando eu vou conhecer um novo cliente, um novo colaborador, um fornecedor, o que seja, eu vejo que tem um pouquinho de choque, mas peraí, é com ela que eu vou ter que falar realmente, é você que vai assinar algo aqui. Então, quando a gente passa o choque, acho que quando você insiste, você mostra que você tem um conhecimento, você mostra que também você não vai se ofender.
não vai mostrar a ofensa de forma alguma, você vai estar conduzir de forma respeitosa, isso aí a gente começa a quebrar certas barreiras. E acho que hoje eu consigo dizer que me sinto respeitada pelos meus colegas, pelos colaboradores do meu time e pelos meus clientes também. Eu sinto que eu consegui conquistar um espaço de voz com o pessoal. Você conseguiu conquistar, mas essa conquista, você sente que ela é linear ou você sente que ela vai cada vez mais precisando ser galgada? Porque a gente lida o tempo todo com pessoas diferentes. Então, cada uma tem o seu perfil. Você tem que impor certa autoridade, mas ao mesmo tempo não Sim. pode ser deselegante. Não pode cair para o lado da má educação, para tentar não ser mal interpretada. Você sente que essa é uma dificuldade que ainda você vai ter que lidar para sempre como uma demanda diária de construção de relacionamento? Sim, aí é um desafio constante. Não tem isso de ser linear, porque cada pessoa reage de uma forma diferente, né? Tem espaços que o pessoal que você se sente abraçada, né? Mesmo não sendo a imagem que eles esperam, você sente que o pessoal te dá essa abertura, te ouve, não tem nenhum receio, independente de você ser mulher, se você ser jovem, o que for. Mas tem espaços que você entra que você vê que, peraí, esse aqui o desafio vai ser um pouquinho maior. Deixa eu ver como é que eu vou conduzir isso aqui. Então tem momentos que você percebe que você tem que ser um pouquinho mais firme, tem momentos que você percebe que você tem que ser mais maleável, e tem momentos que eu acho que o importante é você entender o local que você está e entender que nem sempre a gente precisa ter razão ou mostrar autoridade. Acho que foi um dos momentos, uma das coisas que eu aprendi, de ter humildade também. Vai ter momentos que eu sei que não importa o que eu vá fazer, eu não vou conseguir quebrar essa barreira. Mas ok, então eu vou procurar uma forma de conduzir isso, de quebrar de outra forma, seja usando um colaborador do meu time, que eu tenho um time muito bacana, que sempre foi muito entrosado, seja comigo. Então é entender que nem sempre a gente precisa querer buscar quebrar barreiras. Às vezes é simplesmente entender como é que a gente consegue conduzir de momento. E com o tempo sempre vai avançando. A gente consegue ver o quanto o pessoal já evoluiu de entender que tem espaço para todo mundo em todos os lugares. Não é só essa imagem, porque a maioria quer dizer que é o certo, né? Então é uma construção dia após dia. Exige muita inteligência emocional, né? Um bocado. Muita terapia em dia. Mas falando agora sobre a sua relação com a BK, assim, no geral, quando você vê esses 7 anos do que foi construído, o que é que mais te conecta com a BK? Acho que o propósito, certo? De início eu me apaixonei pela cultura. Acho que depois, com o tempo, a gente foi mudando um pouco da cultura. Acho que a gente tem muita humanização ainda, mas a gente entendeu que tem que ter, se você quer ser uma empresa grande, você precisa mudar certos aspectos da cultura para você ter um processo mais estruturado, para você conseguir crescer. Mas o propósito sempre foi algo que me encantou, né? Você poder trabalhar em algo que você acredita, não é todo mundo que consegue, né? Então, saber que a gente desenvolve soluções que realmente são para mudar o dia a dia de pessoas que precisam, e não somente, obviamente a gente trabalha com corporativo também, então tem essas soluções corporativas, mas o que mais me encantou sempre foi os projetos na educação, né? Esse projeto de poder dar espaço, dar voz para as necessidades que muitas vezes não são vistas. Então aquilo ali sempre foi algo que eu achei absurdamente encantador, né? Você saber que seu trabalho tem um pouquinho de diferença no dia a dia de alguém. Que bacana. Muda um pouquinho da cultura, mas o propósito se mantém o mesmo, da essência lá do comecinho? Com certeza, com certeza. Acho que o propósito é algo que nunca mudou, no sentido de que a gente não está aqui só para vender. E é algo que é contraintrodutivo até para quando você é do comercial. A gente não quer simplesmente vender, a gente quer entregar valor. Então, quer dizer que vai ter momentos que pode parecer que dá muito dinheiro, pode parecer que é a coisa certa para se investir, mas não é o que vai trazer valor para a empresa, para a sociedade. Então, não é isso que a gente quer. É pensar no longo prazo. E é pensar no desenvolvimento do Estado, pensar no desenvolvimento da região e entender que daqui a gente consegue produzir diversas tecnologias diferentes, a gente consegue produzir e desenvolver diversas pessoas profissionais excelentes e entender que é da gente pra gente. E isso eu sempre achei muito bacana na mensagem, no propósito da empresa. Que bacana. Você teve paciência para aprender, você teve coragem para enfrentar os desafios, paciência para lidar com os momentos mais complicados. O que é que você tira de resumo, de lição, de toda essa sua trajetória dentro da BK? Aí foram tantas. Acho que entender que
a trajetória vai ter altos e baixos, vai ter muitos ensinamentos, mas que você não precisa procurar exatamente uma coisa, sabe? E quando eu entrei na BK, eu pensei que seriam 6 meses e beleza, vou conhecer algumas pessoas, vou conhecer alguns processos, vou partir para outra empresa. Mas entender que a vida não é só de planos também. É de você ver uma oportunidade e você investir. Às vezes você vê uma oportunidade e você dizer, espera um pouco, deixa eu me desenvolver para aproveitar ela. Mas é de você estar em constante procura por desafios, né? Você não se acomodar. Acho que isso é o que é mais importante. Você procurar algo que realmente você acredite. E isso com certeza vai dar certo. O que significa para você ter tido a iniciativa de escrever a sua própria história, não guiado pelo que as pessoas esperavam de você, mas muito mais guiado pela sua vontade, pelo seu desejo, pelo seu sonho, pela construção bacana que você fez de trajetória de carreira? Acho que é realização. Eu cresci muito ouvindo que eu seguiria os passos dos meus pais, e não que algo fosse algo errado, de forma alguma, até porque eles trabalharam muito para me dar as oportunidades que eu tive, e eu tive muitas oportunidades, graças a Deus, mas de saber que eu também consigo conquistar por mim mesma, sabe? E saber que se eu cheguei aqui foi por mim, não foi porque alguém me deu. E isso acho que traz muito mais gana para você querer crescer, saber que é a sua marca, é o que você conseguiu fazer, é o que você se esforçou para conquistar. Isso traz a vitória ser um pouquinho mais doce. Que bacana. Ana, foi incrível conversar com você. Você mostra realmente a sua originalidade, a sua forma de lidar, não só com você, mas com os outros. A forma que a gente vai conversando aqui nos bastidores, gente, é super bacana. O clima da BK realmente é incrível. E a gente vai percebendo a cada colaborador que a gente conhece nesse bate-papo, nessa construção de história que é realmente muito especial. Foi uma alegria bater um papo com você, saber mais sobre a sua história. Uma história que muita gente provavelmente não sabe, mas que está conhecendo agora. Só te agradecer realmente pela presença aqui junto com a gente. Eu que agradeço pelo convite, né, e aproveito a convidar todo mundo para os próximos episódios do podcast, é algo que o pessoal tem investido bastante, fez com muito carinho, e é algo que a gente está realmente investindo para poder mostrar o que é a BK, de verdade. Ana, mais uma vez, muito obrigada. Para você que nos acompanhou até agora, também muito obrigada. Espero que você tenha gostado. Essa é a Ana Bastos, diretora comercial da BK Telecom. Tenho certeza que a história dela inspirou muita gente, que muitas vezes estava ali se sentindo preso ou relegado a um destino escolhido por outras pessoas. Não, você pode fazer suas próprias escolhas, ter a liberdade de escrever a sua própria história. Essa é a segunda história do nosso podcast, que ainda vai seguir com outros episódios, outras pessoas, personagens da vida real, que vão contar suas histórias, suas trajetórias, os percalços que enfrentaram e que principalmente que seguiram sem desistir. Esse foi o Conexão BK de hoje. A gente se vê na próxima.